sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do Tic Tac Go, um podcast do NHL Brasil com parceria com o Fumble na Net, o maior portal de podcasts sobre esportes americanos no Brasil. Eu sou a Ana Gabriela e esse podcast surgiu da ideia que a gente teve do nosso especial do mês da mulher. Vamos apresentar as nossas integrantes, porque aposto que vocês estão curiosos para saber quem elas são. Oi, gente, aqui é a Luísa. Faço parte da equipe de redação do NHL Brasil. Eu também trabalho com o site canadense Last Word on Hockey. E é um prazer estar aqui com vocês, tirar esse projeto do papel finalmente, que a gente está pensando nisso desde final de fevereiro, então já faz aí um mês se preparando para trazer o Tic Tac Go. E eu sou torcedora do New York Islanders. Eu comecei a assistir hockey porque eu li uns livros e achei interessante. E isso foi lá pro início de 2019. Mas eu comecei a assistir de verdade no ano passado, em 2020, porque, enfim, tava quarentena, sem nada pra fazer. Aí eu falei, tá, vamos assistir. E aí eu acabei me apaixonando pelo esporte, né? Entrei pra essa vida de sofredora, mas tá tudo dando certo. Oi, gente, eu sou a Érica, eu sou editora do site NHL Brasil, redatora e faço parte das redes sociais também. Eu sou torcedora do Washington Capitals, me apaixonei pelo time no jogo 4 da Stanley Cup. Aí depois, quando o Ovechkin levantou a taça, foi só confirmação. Assinei meu contrato de sofredora com o time, mas eu comecei a acompanhar de verdade a NHL mesmo só agora em 2020 também. Oi, gente. Aqui é a Natália, eu sou a tradutora, redatora, social media e o que dá na telha do site. Eu comecei a torcer para o Tampa Bay Lightning e para os esportes de Tampa, na Flórida, em 2019, através de um amigo online. Desde lá, eu me apaixonei pelo estilo de jogo do Kucherov e comecei a acompanhar fielmente todos os times de Tampa. Bem, eu não falei, mas não sei se isso é bom ou ruim. No momento estou achando mais ruim. Mas eu torço para St. Louis Blues desde 2013. Eu era uma adolescente, ainda estava na escola. E não tem uma razão específica, sabe? Eu simplesmente estava na internet, abri o jogo, gostei. E não tem uma razão por que o Blues, sabe? Eu, inclusive, nem lembro com quem eles jogaram, qual foi o placar. Mas na época tinha TJ Oshie no time, que, enfim, ainda é um dos meus jogadores favoritos e eu gosto muito dele e fiquei, né? E tô aqui até hoje, assim como todas as nossas outras integrantes, sofrendo bastante também, reclamando, mas é isso, né? Faz parte do esporte. Também sou redatora do NHL Brasil, tô nas redes sociais, tô no IceCast, que é o outro podcast do NHL Brasil, e eu acho que a gente está sempre envolvida em tudo, né? Tudo que sai do papel de todos os nossos projetos, acho que tem envolvimento de todas nós, de certa maneira, né? Sim, com certeza. Eu acho que a gente é uma equipe que está muito unida e que é muito aberta, assim, uns com os outros. Apesar de vez em quando existirem segredos nessa equipe, né, Kaique, Vinícius, mas tudo bem. E isso é uma coisa muito legal no site, isso é uma coisa que eu acho que nós quatro também temos muito, muito legal, assim, né, na nossa equipe aqui, nós, mulheres, e é uma coisa que eu admiro muito, assim, acho que existe uma união ali que é muito legal. Inclusive falando em segredos que, infelizmente, são necessários de vez em quando, por mais que a gente queira falar sobre eles, especialmente sobre esse que a gente estava louca para falar sobre o podcast durante todo esse mês de março que a gente fez o especial. Então, a gente está muito feliz de finalmente poder apresentar para todo mundo, inclusive para nossa equipe, porque as pessoas não sabem que está saindo esse podcast, eu acho. Então, vai ser bem. É um projeto bem legal, assim, que a gente trabalhou durante bastante tempo, assim, desde fevereiro para conseguir tirar ele do papel. Que eu acho que acabou se tornando muito legal, que além da nossa equipe ser muito unida, foi bastante importante também para a gente, que começou a criar uma amizade além do site, né? A gente descobriu várias coisas em comuns, a gente tornou o nosso laço muito mais forte e eu queria que vocês explicassem para a gente quando é que foi que tivemos essa ideia de criar um especial, como é que ela surgiu,
como foi o nosso processo de lidar com isso durante o mês de março, como foi guardar esses segredos. E agora que, infelizmente, está acabando o projeto, né, durante esse mês, porque foi bastante puxado e mesmo que a gente tenha gostado muito e chegue a hora de finalizar, dá aquela dorzinha no coração, né? Então, eu queria saber de vocês como é que foi esse processo. Então, eu acho que, primeiramente, o hóquei feminino, a história das mulheres, eu acho que nós temos que fazer isso, sabe? Porque nós, como mulheres que assistem, que consomem o hóquei, nós também fazemos parte disso, né? Não é só de quem joga ou quem está fazendo, é quem assiste, quem consome e quem escreve, quem produz conteúdo, que no caso é a gente, né? E eu acho que esse projeto ele nasce também com uma necessidade, entende? Com uma necessidade, uma vontade de exaltar essas mulheres. E é claro, o nosso podcast, né, o Tic Tac Go, não vai ser só focado em rock feminino. Ele também vai ser focado no rock feminino. E toda essa perspectiva, porque nós sempre vamos ter uma perspectiva totalmente diferente de uma perspectiva de um homem branco, cis hétero, e enfim. Eu tô com a Nath nessa, porque eu acho que é super importante a gente trazer a nossa perspectiva como mulheres e a nossa amizade também, né? Porque, como a Ana falou, a gente acabou ficando muito mais próximo quando a gente estava fazendo o projeto. E, cara, foi simplesmente incrível fazer o projeto com vocês. Estou aqui falando novamente, né? Que a gente fala isso o tempo inteiro, todas as vezes que acontece alguma coisa legal. E tá sendo uma experiência muito massa. O podcast, a gente planejar o podcast, trazer as coisas. A gente fala no grupo, tipo, o dia inteiro. A gente tá conversando no grupo sobre alguma coisa. Então, é com certeza muito especial estar trazendo essa visão feminina para o esporte, porque realmente a gente vê o esporte de uma forma completamente diferente, né? Então, é isso. Essa é a minha opinião sobre a minha experiência, como está sendo. Eu acho que quando a Ana chegou para mim lá no fim de fevereiro, eu acho, falando, vamos fazer um post especial sobre o Dia da Mulher, e passou pra, vamos fazer uma semana, então. E aí a gente criou o nosso grupo, né? E aí, quanto mais a gente pesquisava sobre ideias, mais pautas e assuntos surgiam, que acabou virando o mês inteiro, como vocês viram, sabe? Então, eu particularmente, que comecei a acompanhar o rock faz pouco tempo, eu tenho uma certa ignorância ainda em cima do rock no geral, mas especialmente do rock feminino, porque a gente não tem esse tipo de informação, a gente não tem acesso a esse tipo de informação, né? Então, pesquisando tudo isso, a gente foi vendo a quantidade de assunto e de coisa que dá pra falar, e que tem que falar, e que nós temos que expor, como a Nath falou, sabe? Então, o processo de organizar esse projeto foi bem engraçado, assim, porque começou vamos fazer um post. Que tal uma semana, assim, 7 pautas, 7 conteúdos no site, para, tipo, meu Deus, explodiu tudo, a gente entrevistou gente incrível, a gente fez matérias incríveis, sabe? Então, e agora tendo o Tic Tac Go como fechamento disso, acho que é bem especial, assim, pra gente. E também abre novas portas, né? Porque agora o podcast vai ser pra até onde a gente quiser ir, a gente vai fazer o podcast. Então, não é para ser apenas um mês, não é para ser uma coisa pontual apenas, sabe? Então, vai ser foi um projeto muito especial, que vai ficar guardado, acho, para todas nós, e que nos uniu de um jeito que eu não achei que fosse unir a gente. E nos deu essa oportunidade de fazer esse podcast, que vai ser incrível também. Uma coisa que eu acho bem importante é que sempre se fala, né? Mas o esporte é majoritariamente masculino, não se tem espaço para as mulheres, não se tem espaço para tal grupo, para tal tribo. Mas eu acho que começa assim, sabe? A gente se unindo e se movimentando para trazer a diferença. E estou muito orgulhosa que a gente conseguiu fazer isso. A ideia do podcast em si, ela também surgiu lá em fevereiro. Logo a gente já começou a montar toda a identidade visual e surtar com isso, né? Porque cada passinho que a gente dava era uma sensação assim muito boa. E aí a gente pensou, vamos soltar o podcast no Dia da Mulher. Mas a gente não queria que ficasse essa impressão de que o podcast seria somente nessa data, sabe? O Tic Tac Go, como a Erika falou, veio aqui para ficar. E no começo agora, até porque o projeto, né, exigiu muito da gente, ele vai ser quinzenal.
A nossa estreia é hoje, numa quarta-feira, mas vocês vão ouvir o Tic Tac Go quinzenalmente nas terças. E o Icecast vai continuar semanalmente nas quintas. Como as meninas falaram, a gente não vai abordar só hóquei feminino. A gente também vai trazer notícias da NHL, a gente também vai trazer convidados, e não só mulheres, homens também, né? E vamos falar sobre tudo, sabe? A gente, como a Nath falou, tem as nossas perspectivas, as nossas opiniões. A gente vai trazer elas aqui e vai ser muito legal. Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Beleza, então, vamos dar continuidade aqui. E não podia ser diferente, né? Nesse último fim de semana tivemos os playoffs e a final da Isobel Cup, que é o campeonato da NWHL, a Liga Feminina de Hóquei. E vamos lá. Primeiro vamos fazer um recap assim. Como é que aconteceu essa temporada lá em janeiro? Como é que ela ocorreu? Por que a gente teve essa pausa? Vamos relembrar o pessoal. Então, pelo que eu me lembre, a temporada de 2020-2021 ia ser no dia 23 de janeiro até o dia 5 de fevereiro. Mas teve surto de Covid, o Metropolitan Riveters, se eu não me engano, foi o primeiro time a meio que abandonar a competição. Aí depois o Connecticut Whale também. E, enfim, depois, acho que foi no dia 4 de fevereiro, ou um dia antes de começar os playoffs, né? A comissária, ela decidiu suspender tudo por conta do Covid, né? Porque, pelo visto, a bolha não deu muito certo. Aí, acho que no começo de março, na metade de março, mais ou menos, teve a notícia de que ia voltar. Foi dia 8, isso. teve a notícia de que ia voltar. E aí teve, acho que as 3 primeiras equipes que se classificavam com base na porcentagem de pontos. Teve também um torneiozinho entre alguns times para eliminar. Aí os times que foram eliminados foram não, na verdade acho que só foi um, né? Foi o Buffalo Bills que foi eliminado. E foi muito incrível quando eu fiquei sabendo que elas iam voltar, porque eu não tava esperando, sabe? Eu tava, tipo, poxa, acabou. Eu sabia que eles tinham dado só uma pausa, até porque, né, elas estavam, quando elas falaram que ia parar, elas falaram, mas é só uma pausa. Mas eu já tava, tipo, completamente desacreditada que elas iam voltar, sabe? Porque tava demorando tanto, tipo, foi um mês depois que elas anunciaram a pausa, elas anunciaram que iam voltar para os playoffs, então foi, tipo, muito legal, eu tava muito animada. E vamos falar que, né, as expectativas foram todas alcançadas aí, porque foram 3 jogos muito incríveis, principalmente aquela final, que, tipo, foi insana, completamente, não esperava que aquilo fosse acontecer, eu tava já 100% certeza de que as Caps iam ganhar, mas fui tombada. Foi muito triste que o Whitecaps foi eliminado, já deixo aqui a minha torcida, né? Mas realmente foi super incrível, intenso. E na verdade, no final, né, no final do jogo, a Whitecaps resolveu acordar, né? Mas não deu muito tempo. E foi incrível porque, assim, todo mundo falou que quando a NHL deu a pausa, ficaram, eles vão perder muito dinheiro, nananana. E ok, eles perderam dinheiro, mas para eles poderem recuperar essa grana, sabe? É muito mais fácil do que a NWHL. Então, as ligas femininas, no geral, elas têm uma necessidade de continuarem a funcionar por conta dessa necessidade, que se elas param, a chance delas, da liga parar de existir, são altíssimas. Então, foi muito importante também, mesmo nesse momento extremamente difícil, complicado, é importante essas ligas voltarem, sabe? Porque senão elas param de existir e não é isso que ninguém quer, porque elas são jogadores incríveis, atletas maravilhosas. E além de serem atletas, né, a gente estava comentando e vendo na timeline, conforme os jogos aconteciam, que muitas delas têm outras profissões além de serem atletas, né? Tem professoras, tem cientistas, tem jornalistas. Então, assim, é muito absurdo que, além de elas serem atletas de elite, elas também desempenhem outras funções de uma maneira brilhante, assim. E eu acho que a gente podia comentar um pouquinho dos jogos, né, da performance dos times.
Eu acho que a gente podia falar um pouquinho do Toronto Six, que foi a temporada inaugural delas. Chegaram na semifinal, que eu acho que é um marco bem importante, né, para um time que está começando, ainda mais numa liga que é pequena e que eu acho que um fato muito legal também que a gente não pode esquecer de mencionar é a questão dos patrocinadores, né, e da transmissão nos canais da TV americana, que depois vocês podem me lembrar quais são, porque letrinha atrás de letrinha não é o meu forte, assim como os números. Mas eu acho que, assim, o Toronto Six, lá na temporada regular, estava vindo muito bem, né? Se eu não me engano, elas eram a primeira seed, né, das eliminatórias. Mas a gente viu aí, nesse jogo, que a defesa delas estava um pouquinho irregular. E aí, o Boston Pride tem uma profundidade absurda, né? Chegando. E eu acho que o time de Toronto merece muito crédito por construir algo tão atraente não só no gelo, mas também fora. E eu acho que se a temporada não tivesse sido pausada, elas estariam ainda naquele desempenho, né? Eu acho que, infelizmente, isso aí deu uma quebrada no desempenho que elas estavam tendo, mas eu acho que, assim, foram brilhantes, merecem muitas palmas, porque foi muito incrível. Eu acho que toda pausa, ela dá uma segurada, assim, no seu rendimento, né? A gente pode ver isso até na própria NHL no ano passado, que aconteceu com vários times que estavam indo, tipo, muito bem na temporada regular, e aí depois, quando foram pra bolha, tipo, deram uma... Como é que fala? Ficaram ruins, né? Vamos colocar assim, não é a palavra que eu tava querendo, mas enfim. E sobre os patrocínios, foi a NBC, que foi a responsável por passar os jogos lá nos Estados Unidos. E foi, tipo assim, muito, muito incrível, porque um grande marco, né? Tipo, é só a maior emissora lá dos Estados Unidos, então tava todo mundo animadíssimo com isso. Então foi, tipo, muito incrível. E colocaram pessoas incríveis também para comentar e para narrar os jogos, então foi muito legal. E uma pena que a gente não pôde assistir por lá, porque as entrevistas foram muito legais. Assisti depois, mas foram muito legais. Foi transmitido pela NBC para TV aberta americana, né? Que eu acho que é um marco importantíssimo do hockey feminino. Mas pro resto do mundo foi transmitido pelo Twitch, né? Que eu acho que foi uma sacada genial delas, da NWHL, de fazer isso. Porque é uma transmissão gratuita, mas que teve uma galera que, se inscrevendo no canal delas no Twitch, o valor vai direto pra liga, que vai para jogadoras, sabe? Então foi um jeito de que eles encontraram de apoiar as jogadoras, assim. Inclusive, vocês que estão ouvindo, se vocês têm Amazon Prime, vocês têm uma assinatura do Twitch Prime de graça. Gastem na NWHL, porque eu acho que vale a pena, assim, porque a gente sempre procura pensar o que a gente pode fazer, o que a gente pode fazer para ajudar o hockey feminino, além da divulgação e tudo mais. Eu acho que isso é um jeito muito interessante também de ajudar. Mas a transmissão em si foi, a gente vê pelo Twitch, né? E é muito divertido, assim, porque a interação do público no chat, a interação do público com o comentarista narrador, que agora eu não vou lembrar quem são, me desculpem, mas existia, assim, foi uma transmissão muito legal também, assim. Toda a linguagem da NWHL, na realidade, foi muito mais próxima do público do que é a NHL, e eu acho que foi uma sacada absurda deles também isso. Inclusive, falando também do Toronto Six, que eu particularmente me apaixonei pelo time por causa da social media, por causa do Twitter, que é um Twitter, tipo, cômico, sabe? Muito legal. É que nem Las Vegas Golden Knight aqui. Aqui não, desculpa. Na NHL. É a linguagem, assim, que te aproxima do time, sabe? Então, e todos os times da NWHL têm essa pegada, assim. Então, eu acho que foi um jeito muito legal, assim, que eles encontraram de chamar público. Porque tem aquele preconceito, né? Que, hockey feminino é chato, não sei o quê. Então, aí vão lá e vem essa final, que foi um absurdo essa final. Foi um baita de um jogo. Então, foi legal trazer as pessoas desse jeito para mostrar que não, sabe? Hockey feminino é um esporte é um esporte de alto nível. Então, foi bem legal mesmo. Então, aproveitando esse gancho de o hóquei feminino é ruim, é bobo, eu particularmente poderia assistir pelo menos a um jogo de hóquei feminino do nível que foram esses playoffs, as semifinais e a final, sabe, toda semana. E eu acho que a gente pode aproveitar isso para falar do próximo jogo que também aconteceu na sexta-feira, que foi entre as Whitecaps e Whale, que a goleira do Whitecaps, Amanda Leville,
não sei se é assim que fala o sobrenome dela, Nath depois ajuda, ela teve um shutout e fez 44 defesas. Para começar, eu acho que já é difícil a gente ver isso na NHL, sabe? Não é sempre que a gente vê. Então, sabe, não dá para você falar que o hóquei feminino é ruim, porque é uma coisa sem cabimento. E vale lembrar que elas jogam nesse nível altíssimo, sendo que o hockey é o segundo emprego delas, entre aspas, né? Como a gente comentou já, da questão de que várias delas têm cientistas, professoras, tipo, tem tudo que é tipo de emprego, assim, que elas têm, porque a NWHL até paga as jogadoras, mas não é um valor que seja justo pro nível do jogo delas por conta de patrocinadores e tudo mais, assim. Então, nossa, quando saiu a entrevista depois da Leville, eu acho. Eu também não sei falar, desculpa. Que a reação dela, sabendo que ela fez 44 defesas, foi tipo foi muito engraçada de ver, assim. Então foi um baita jogo mesmo, assim. Eu só senti pena do eu que não conseguiu marcar. Mas foi um jogão mesmo. E uma pena mesmo também porque não conseguimos usar a nossa artezinha de gol que estava linda, né? Porque se você não sabe, a gente cobriu os jogos no Twitter do NHL Brasil e foi muito legal porque as pessoas interagiram com a gente, também estavam assistindo, estavam preocupadas em ver o jogo, como faz para assistir o jogo. E foi muito legal. Eu acho que a gente pode dar um highlight assim na final, que para mim foi eletrizante. Eu até tinha comentado isso no Twitter. Eu realmente não estava esperando que o jogo acontecesse daquela forma. E curiosamente, foi um negócio que estava inacabado e foi resolvido, né? Porque essa final era para acontecer no ano passado, mas devido à pandemia a temporada foi cancelada. E aí, então, Boston Pride se tornou o primeiro time na história da NWHL a erguer a Isobel Cup por 2 vezes. Elas derrotaram os Whitecaps por 4-3 num jogo assim que foi emoção de minuto a minuto. E, Nath, você, como torcedora do Whitecaps, como é que você se sentiu? Ah, gente, é aquilo, né? Triste. Mas eu meio que já sabia que o Boston Pride poderia levantar, porque elas são muito, muito, muito fortes. A Lovisa Selander, ela é uma ótima goleira, ela é impressionante. Ela é tão boa quanto a Levier, que eu acho que é assim que fala. É aquilo, né? O ataque do Boston Pride, ele é, assim, super fatal, né? Como a gente pode ter visto na semifinal com o Toronto City, que meteram gol atrás de gol. E aí, quando você deixa um ataque assim se infiltrar no meio das suas defensoras e, e simplesmente não fazer uma marcação, sabe, uma marcação forte, eu achava que o Whitecaps ficava muito exposto às vezes, né? Com certeza que elas vão atacar e vão fazer gol. Então, eu acho que o Whitecaps também sentiu talvez um pouco de pressão após levar os 3 gols em um período, foi no segundo período. E, infelizmente, a energia para poder reagir só veio bem assim no final. Já não tinha mais tempo, né? E eu acho que mesmo perdendo, a Olivier teve uma atuação brilhante, porque de qualquer forma, ela só levou 4 gols, ela defendeu o pênalti shot e conseguiu trancar, né, o gol, não deixando o time levar mais nada e deixando com que o time pudesse fazer mais gols, né? Então, eu acho que apesar de tudo foi um grande jogo. O Whitecaps também foi muito bom. Acho que na verdade é um jogo que, por mais que ele tenha ficado um pouco definido depois que o Pride já abriu aquela vantagem de 4-2, tudo podia acontecer, sabe? Nada impediria do Whitecaps fazer mais 2 gols, empatar e aí depois. Mas acho que foi um ótimo jogo. É bom, de qualquer forma, é hóquei feminino. Estamos ganhando, sendo qualquer time, mesmo que seja um time rival, porque acho que essa é meio que a terceira vez que elas se encontram. Porque elas iriam se encontrar em 2019, 20, se eu não me engano, mas foi cancelado por causa do Covid também, né? E aí agora teve de novo esse rematch. Então, mas de qualquer forma, é muito legal. E eu acho que a gente pode destacar que as Whitecaps, apesar de não terem vencido o campeonato, elas foram brilhantes, né?
naquele jogo das semifinais, elas venceram por 7-0. A gente teve um hat-trick da Audra Richards e também acho que 2 gols da Ali Thunstrom, que também se destacou ontem nas finais, né? Ela tem uma velocidade assim que é absurda. Ela ficou cara a cara com a goleira, marcou, mas antes disso ela fez o Boston Pride comer poeira. E depois da defesa do pênalti, assim que largaram o puck no gelo, ela já diminuiu a vantagem também, deu aquela esperancinha no time, né? E faltando 19 segundos para acabar o jogo, elas diminuíram a vantagem do Pride também, né? Porque a Vanisova ela tinha cometido um major, né? Então, estavam com uma jogadora a menos, aproveitaram a vantagem aí. Mas é isso, né? Eu acho que Minnesota tem muito do que se orgulhar pela maneira que elas jogaram tanto lá em Nova York como agora em Boston. E é isso, né? Como a gente tinha destacado aqui, a gente já tinha comentado entre a gente também que possivelmente Boston levaria e assim foi feito. A nossa zica não deu muito certo. Deu tudo errado. Mas tudo bem, porque o Boston Pride fez por merecer. Eu tenho aquela relação, né, com o Boston Pride de ódio e orgulho, sei lá, porque. Não, ódio é uma palavra muito forte, mas, sabe, aquele. Não sei, porque elas são muito boas, então não tem como você realmente odiar uma coisa assim. Odiar é uma palavra muito forte. Não gostar, porque, né, Boston. Não dá pra ficar triste, né? É porque assim, elas jogam tão bem que é impossível você não ficar surpreso e orgulhoso ao mesmo tempo de ver aquilo ali acontecendo. E algo também que eu queria destacar, como é incrível ver um jogo com pouca penalidade, né? Nossa, o meu time é uma Um jogo que porcaria é físico. física, mas é física com penalidades toscas. E é muito bom ver um jogo físico que não tem penalidade idiota. Exatamente, cara. Nossa, ontem o Tampa jogou, né? E acho que eles fizeram 6 penalidades, só foram penalidades estúpidas. E atrapalha totalmente o ritmo de jogo, às vezes. E é muito legal, né, no hockey feminino, que elas têm esse cuidado, elas tomam muito esse cuidado. Mas também, quando teve, né, não conseguiam aproveitar. Eu não sei se teve gol de power play, eu acho que não teve. O último foi. O último foi? Ah, tá. Foi durante o Major e aí estavam ainda com. Tiraram a goleira, tava empty-net. Não tinha como não ser, né? E os maiores destaques do Boston Pride foram a capitã de Eliane Dempsey, que foi considerada a MVP da partida, né? Provavelmente para o campeonato, se fizerem, né, esse ranking, essa votação, talvez deve ficar com a Jillian ou com a Levier. E a Cristina Putinha, ela fez 2 assistências e também jogou muito ela. Além do destaque de MVP também, a Gillian Dempsey, ela é a única remanescente, né, do título anterior de Boston. Então acho que é um ciclo, assim, bem, bem legal, né. E uma coisa que me chamou muita atenção foi que a premiação da MVP, né, que foi um cheque de $1.000. E eu acho que isso mostra muito, assim, a realidade do hockey feminino ainda, da NWHL. Que eu vi aquilo e fiquei, gente, sabe, é um valor tão irrisório, querendo ou não, no mundo hoje em dia, especialmente para jogadoras de alto nível. Então, ela, óbvio, fez por merecer, é uma ótima jogadora. Não tô questionando essa questão do prêmio de MVP, mas foi uma coisa, assim, que me deixou um pouco com gosto azedo na boca, sabe? Eu não sei explicar direito, assim, mas eu olhei assim, eu fiquei, gente, um pouco $1.000, sabe? patético, né? Triste, mas é a realidade. E na NHL não tem premiação em dinheiro para MVP, né? Mas aí, óbvio que eles não precisam de uma premiação em dinheiro. Não. Então, tipo, mas vendo assim, eu fiquei, sabe, não sei, me deixou um pouco triste, assim, no fim, sabe, do jogo ver isso. Sim, é muito triste. Mas é claro que isso vai mudar conforme aí a gente for conseguindo mais a gente, né? Falando como se a gente fizesse parte da liga, mas enfim. Conforme elas forem conseguindo patrocínio e crescendo, porque se Deus quiser vai dar certo, elas vão crescer aí. Mas com certeza mostra
E, assim, escancara, né, as portas para mostrar que a diferença realmente é gritante. E o fato delas terem, igual vocês falaram, delas terem outros empregos, também mostra o quanto que é diferente para elas também. Mas eu acho muito incrível, tipo, eu acho muito incrível, tipo, elas eu comentei até no Twitter que era muito engraçado ouvir os narradores falando que elas têm, tipo, doutorado, mestrado, enquanto os jogadores da NHL nem sonham com isso. Então, é muito legal. Vale também lembrar que a capitã do Connecticut Whale, a Shannon Doyle, ela disse que provavelmente essa temporada de agora foi a última. E eu não sei, ela deve se aposentar, óbvio, isso ficou bem claro que foi uma aposentadoria, mas eu acho difícil ela ficar longe do rock. Ela deve conseguir, deve fazer alguma coisa no meio do rock feminino, rock universitário. E falando disso, delas ensinarem, né? Ela era professora de inglês. Opa, já amei. Todas elas têm um emprego principal, né? Tipo, tem a Audrey Richards, a professora, tipo, da quinta série, sabe? Ela é a Mrs. Richards, sabe? Tipo, pros alunos dela. Aí imagina tu ser aluno dela e tu vê na TV, ela tá lá, tipo, sabe? Fazendo gol até não poder mais, fazendo um monte de coisa. Mas, enfim, eu acho que agora, completando assim, acho que finalizando um pouco a questão da NWHL, né? É que a liga tem tudo pra crescer agora, de fato. Porque a gente viu o apoio dos times da NHL durante apoio no Twitter, nas redes sociais, falando, né? Tipo, expondo, assim, falando sobre a liga, mostrando torcida de alguns jogadores para alguns times, que foi bem legal, eu acho. E vai ser anunciado, saiu, não foi bem um rumor assim, mas saiu uma fonte confiável falando que vai ser anunciada uma expansão, né? Um sétimo time que vai ser em Montreal. Então, a tendência é seguir só crescendo, e isso vai ser incrível de acompanhar, né? Vai ser fantástico. Se Deus quiser, em 2030, o Tampa vai ter um time feminino. Eu também quero a expansão da St. Louis Smurfettes, por favor. Estou vivendo por isso. Mas eu acho que a gente pode Eu tô acostumada finalizar, já a né? torcer para um time de cada lugar, então eu tô ótima com o meu Toronto Six. Então vamos lá. Foi muito legal esse primeiro episódio. Finalmente saiu o nosso Tic Tac Go, nosso episódio piloto. Uhul! E é isso. Érica, dá seu tchauzinho pro povo. Eu acho que primeiro agradecer todo o apoio que a gente teve esse mês, né? Todos os conteúdos que a gente produziu, os comentários, todos os elogios, críticas construtivas, tudo foi muito, muito legal de acompanhar, assim, de ver. Então, deixo aqui o meu muito obrigado, nosso muito obrigado em relação a isso. E agora é só pra frente, gente. Vamos fazer o podcast, a gente vai fazer um trabalho muito legal. Estamos abertas também para ouvir o que vocês querem aqui no nosso podcast, o que vocês acham que seria legal a gente abordar. E tchauzinho, então. Até a próxima. Gente, foi incrível estar aqui com vocês. Vocês são incríveis, como sempre. Muito obrigada a quem está escutando aí de casa por estar nos dando essa oportunidade de conversar com você mesmo, né? Não sendo exatamente uma conversa. E foi incrível. Espero que a gente continue aí com o projeto por muitos e muitos e muitos meses. E é isso. Um beijo para todos os ouvintes e para as minhas queridas amigas. Primeiramente, agradecer todos que estão nos ouvindo e principalmente agradecer a vocês, minhas colegas Érica, Luísa, Ana, por me acolherem e acolher essas ideias, né? Essas ideias doidas que a gente teve assim do nada em fevereiro e botar em prática e tudo e todo o esforço que nós todas, nós quatro tivemos por agora e é muito bom assim você poder contar com as pessoas, sabe? E sabe, sei lá, ter a mesma ideia, ter a mesma vibe, não sendo pessoas iguais, é claro, porque nós todas temos nossas particularidades, mas conseguir unir o que a gente pensa e conseguir que saia do papel. É muito fantástico poder contar com vocês. E é isso, gente. Reforço aqui os agradecimentos. Primeiro, as meninas que foram companheiras fiéis na criação desse nosso monstrinho. Para nossa equipe também,
que nos apoiou e mesmo não sabendo do que a gente estava fazendo, nos deu total liberdade para seguir, porque eles acreditaram na gente. A todo mundo que nos acompanhou, que nos deu parabéns e que estava ali de certa forma. E teve muita gente falando nas nossas redes sociais, puxa, que pena que está acabando o mês de março e vai acabar o conteúdo. Não! A gente quer deixar bem frisado que o mês acabou e o conteúdo não. A gente vai continuar trazendo essas entrevistas, essas matérias, tanto com jogadoras de hóquei, quanto com mulheres que estão envolvidas com o esporte. E é isso. Essa semana não tem a Scast, mas o Vinícius pediu para dizer que o Lafreniere fez gol. Então, só estou trazendo essa informação aqui porque, de certa forma, é o nosso chefe, né? E... Eu não gosto dessa informação porque foi contra meu time, mas enfim. Também quero deixar marcado aqui que o Tarasenko está de volta, fez gol, estou muito feliz, mas nos sigam nas nossas redes sociais, tá? O nosso site é nhlbrasil.com.br, o nosso Twitter é @nhlbrasil, o nosso Facebook é página, não temos grupo, também NHL Brasil, e o nosso Instagram é @nhlbrasiloficial. Até daqui 15 dias, cuidem-se, tchau, tchau!